Bom, hoje eu vou falar aqui de história, dinheiro e criptomoedas, justamente nesse assunto do Bitcoin. Vamos pela história. A história do dinheiro, a história monetária do mundo. Antigamente se fazia-se o escambo, mas o dinheiro surgiu para resolver um problema, porque o escambo tinha um problema. O problema de eu ter milho e eu querer trocar por maçã. E a outra parte tem maçã, mas ela quer trocar essas maçãs por feijão. Eu não tenho feijão, eu tenho milho. E o outro tem a maçã que eu quero, mas ele não quer milho, ele quer feijão. Então a troca não acontece. A troca deixa de acontecer. Eu teria que pegar o meu milho e até o vendedor de feijão que queira milho para trocar o milho pelo feijão para poder comprar as maçãs. Então eu tenho que fazer mais trocas indiretas para conseguir chegar no objetivo final. Então, esse foi o problema e normalmente não acontecia. Então, o comércio era muito fraco e com o tempo, durante anos e anos, isso foi um processo longo, as pessoas perceberam que haviam mercadorias que eram mais fáceis de se vender do que outras. Então, algumas mercadorias eram usadas como dinheiro, inclusive. Como, por exemplo, em algumas sociedades foi a terra, se não me engano, na Mesopotâmia foi a terra, gado, couro, tabaco, em alguns lugares na China o próprio chá. Então eu tinha milho e eu queria trocar por couro, mas eu não precisava de couro. Para que eu ia trocar por couro? Eu trocava por couro simplesmente para poder posteriormente trocar com outra pessoa pelas maçãs que eu iria querer. Então, um exemplo é que tinha que ser algo que fosse durável, né, para você poder fazer a armazenagem de valor. Então, com o tempo, todas as sociedades tinham certo assim ambição por metais preciosos. Com o tempo, as pessoas acabaram usando os metais preciosos como dinheiro, porque é mais fácil de guardar, mais fácil de transportar e tem muitas outras vantagens. Então, com o tempo, as pessoas foram trocando as mercadorias por metais, até que surgiu o dinheiro em si, né? O metal dinheiro. Então, como diz aqui o Murray Rothbard, o surgimento do dinheiro foi uma grande dádiva para a humanidade. Sem o dinheiro, sem um meio geral de troca, seria impossível haver uma genuína especialização, uma genuína divisão do trabalho. Consequentemente, seria impossível a economia avançar para além de seu nível mais simples e primitivo. Então, nós ainda não teríamos computadores, etc. Estaríamos no feudalismo da Idade Média. Então, essa é a história do dinheiro, quando o ouro e a prata se consolidou como moeda aceitável por tudo quanto fosse o lugar do mundo. Posteriormente, os governos acabaram tomando controle disso e misturando outros metais como o cobre no ouro, deixando a moeda mais avermelhada para obter receita, né? Então o governo sempre fudendo a porra toda. Posteriormente, o ouro virou papel, representado por ouro e prata, se depositava o ouro no banco, e aí o banco te dava uns papéis representando aquele valor do ouro. Foi assim que começou o sistema de reserva fracionária, mas eu não vou entrar nesse mérito. Depois veio o padrão ouro clássico, com dinheiro nacional de papel lastreado em ouro. E posteriormente o acordo de Bretton Woods, que eu não coloquei aqui, e depois disso nada mais, né? O dinheiro é só papel sem lastro nenhum, é papel sem nenhum valor. Quer dizer, tem algum valor porque você tem a esperança de que alguém vai aceitar aquilo como dinheiro para você comprar alguma coisa. Então, por isso que ele tem valor, mas não é a força da lei que põe valor ao dinheiro, e sim as pessoas. O fim do padrão ouro e o fim de qualquer lastro causou hiperinflações, quando o governo começa a imprimir dinheiro desordenadamente. Um exemplo disso foi a hiperinflação na República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos a imagem das criancinhas pilhando dinheiro, acho que elas estão brincando até. E do lado um gráfico mostrando a comparação de um marco de ouro em marcos de papel. Então você vê que a hiperinflação é super exponencial. Eu acho que uma das piores hiperinflações da história. As pessoas recebiam o dinheiro do trabalho delas não depois de trabalhar, e sim antes, recebia antecipado nas fábricas. E o cara já tinha que dar o dinheiro para a esposa, para ir no mercado e comprar o que tiver de comprar, né? O que tiver no mercado para comprar. Então foi terrível. E temos também a hiperinflação brasileira, que perdurou de 1985 até julho de 1994. 1994, com o Plano Real.
tem aqui esse gráfico mostrando hiperinflação mensal. E posteriormente eu tenho mais pra frente um gráfico sobre isso, mas quem viu na época sabe o terror que era ter preços mudando ao longo do dia de forma louca. E o governo tentando de qualquer forma intervir nesse processo, sendo que ele era o autor do problema da hiperinflação. Porque isso só acontece quando o governo imprime dinheiro. Então por que o governo tentou todos esses planos para controlar o bagulho se era só parar de imprimir dinheiro? Mas eles eram muito burros para entender. O Brasil levou realmente alguns anos para aprender como se faz política monetária e como funciona a inflação. Porque eles conseguiam culpar tudo quanto fosse culpado que eles imaginavam na cabeça deles, menos a própria impressão de moeda. Antecedentes da criação do Bitcoin. Crise financeira de 2008. O Bitcoin surgiu em 2009 como uma resposta à crise financeira. Impressão de dinheiro pelo governo americano, que imprimiu dinheiro para salvar a montadora, para salvar banco, etc, etc. Resolução dos problemas do controle estatal. Com o Bitcoin, o Estado não está mais nas nossas vidas. Nós podemos guardar nossa carteira, nossa chave privada, e o governo nunca vai pegar. E fazer frente aos bancos e ao sistema financeiro. No caso, eu acho que o Bitcoin estaria fazendo frente ao sistema de reserva fracionária dos bancos. Então aqui eu tenho um print pequeno do white paper do Satoshi Nakamoto, que seria o criador. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe se é realmente uma pessoa ou um grupo. É Satoshi Nakamoto. Pronto. Então tem aqui um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, de pessoa para pessoa, sem intermediários. E as vantagens? Resistente à censura, resistente ao Estado, não é hackeável, sem fronteiras e baixas taxas. Então, tá vendo esse cara aí, ó? Ele tá procurado, vivo ou morto, viu? Se alguém encontrar, recompensa, eu pago. Recompensa por informações. Esse cara é o Daniel Fraga. Ele meio que tá sofrendo um processo desde 2015, se não me engano, sobre censura, né? Tentaram censurar ele, uma deputada. E meio que o juiz não encontrou ele nem nenhum bem no nome dele. Ele vendeu tudo muito antes e comprou de Bitcoin. Então esse cara, ele é invisível para a Receita Federal. Ele não usa mais o CPF. Entendeu? Ele só tem Bitcoin. Então ele falou pro juiz, boa sorte em entrar na minha carteira de Bitcoin, viu? Tchau. Não tem nenhum bem no nome dele. A única coisa que conseguiram pegar desse cara foi R$1.000 que estavam no AdSense do YouTube. Que foi o que acumulou de anos que ele não foi atrás desse dinheiro do AdSense. Ele deixou lá e não sacou. Então, um exemplo de resistência contra a censura, né? Tentaram censurar ele e acabaram não conseguindo. E uma das vantagens do Bitcoin é a emissão controlada e limitada. Aqui eu tenho um gráfico de... tá meio esticado, mas tudo bem. De quantos Bitcoins vão existir no mundo. A estimativa é que acabe as emissões de 2039, mas você vê que depois que acabar, não vai mais ter um Bitcoin a mais. Não vai ter um Satoshi Nakamoto que vai falar, eu vou imprimir aqui uns Bitcoins para pagar a minha parcela do apartamento, que é o que o governo brasileiro fazia antigamente. Mas não tem mais, né? Não acontece, porque a criptografia garante que isso aconteça. Então, só vai ter 21 milhões de Bitcoins, ponto. Acabou. Nada mais. Simples, né? Diferente do governo brasileiro, né? Que em 2002 ali, eles tinham 75 bilhões de reais emitidos e hoje eles já têm 350 bilhões. A inflação acumulada de 2002 para cá já é mais de 500%. Então, se você comprava algo com R$1 lá, você não paga aqui por menos de R$5 o mesmo produto. Por isso que não existem mais lojinhas de R$1, porque, bom, hiperinflação, basicamente, se você for ver. Quer dizer, a hiperinflação é 50% ao mês, mas aqui nós temos 500% em 20 anos. Quase. Um exemplo do dólar, né? Eles conseguiram também esfacelar a moeda deles. Então, desde 1913 até 2013, o que era o valor de compra de $1, entendeu? Olha como ele cai, basicamente. Porque é o equivalente a 0,05 dólares, basicamente. Eles esfacelaram a moeda deles, mas em um intervalo de anos bem maior do que o brasileiro. Se eu for mostrar aqui o esfacelamento da moeda brasileira, isso só os cortes de zero, dá para perceber que de 1967 até 1981, a inflação estava aumentando a alguns passos, com o governo militar imprimindo dinheiro para fazer obra. Agora, quando passa de 81 para 82, o salário mínimo dobra. Isso significa que a inflação foi pelo menos 100% mais. E ele começa a dobrar em velocidades muito mais rápidas, chegando a
600 mil cruzados. E ali no auge do plano cruzado, em 85, governo Sarney. E depois, o esfacelamento da moeda acelera de uma tal forma que R$1 em 1994, né? R$1 de 94, seria o equivalente a essa quantidade de dinheiro no canto superior esquerdo. 275 e um monte de zero. Eu mesmo fiz esse gráfico faz muito tempo, já esqueci qual era esse valor. É bem difícil de ler com tanto zero. Então, a destruição da moeda em poucos anos. Né? Um governo, um país, ele não é um país forte com a moeda fraca. Então você percebe que moedas duraram muito tempo. Do plano cruzado, instituiu o cruzado, depois do plano cruzado 2 cortou zero de novo, depois veio o cruzeiro real, né? Com o Itamar, depois do fim do governo Collor. Eu não coloquei aqui o plano Collor, porque o plano Collor, se não me engano, ele não cortou zeros da moeda. Se cortou, eu não me liguei aqui de colocar. Depois o plano real, que é o que está durando até hoje, né? Vamos ver até quando que vai durar. Aqui eu vou citar a frase do professor Ubiratã, que eu li no livro dele 10 livros fundamentais de economia austríaca, que é: desde que foi criado, o Banco Central do Brasil nada mais fez do que destruir a nossa moeda. Realmente, isso aqui é uma destruição. E aqui outras vantagens do Bitcoin, como o uso para enviar dinheiro para o exterior sem que você seja punido por evasão de divisas e movimentação com baixas taxas. Exemplo aqui, Baleia movimenta 1,5 bilhão com 1,70 de taxa. Então é claro que essa taxa vai depender muito da situação, mas normalmente a taxa é muito menor do que se fosse pelo banco. Uma das desvantagens é que ele não é anônimo. Muita gente pensa, nossa, o Bitcoin é anônimo e rastreável. Não. A diferença é que as carteiras elas são expressas nesses números que estão aí. Né? No caso, você pode ver, esses números aqui são as carteiras. Né? Essas carteiras aqui. Eu não sei quem é o dono, só isso. Mas se eu souber quem é o dono delas, pronto. Já tenho a confirmação de quanto dinheiro está rodando entre essas carteiras. Então aqui eu tenho um exemplo de uma transação, né, que ela poderia ter movimentado 670 bitcoins. Não foi isso porque 668 voltaram para a carteira de início, mas ela poderia ter ido para outro lugar também. E eu conseguiria rastrear para onde vai esses bitcoins com uma extrema facilidade, com análise de blockchain. Outra desvantagem é o bloco de 1 megabyte. Muitas transações de Bitcoin ficam na fila, fica parada, demora mais de 24, 48, 60 horas para confirmar, dependendo da taxa que você coloca. Então o Bitcoin Cash até tentou resolver esse problema estendendo o tamanho do bloco, mas isso causa centralização da rede com o algoritmo de Proof of Work, mas eu não vou entrar em detalhes. A Nano ela é infinitamente escalável, no caso, que é bem melhor, né? Bom, aqui tem o peer-to-peer que eu costumo comprar Nano de vez em quando dele. Se alguém aí se interessar, eu tenho aí o print de uma transação completa. Aqui onde você pode comprar e vender Bitcoin, algumas exchanges que eu já usei e acho boas. Referências bibliográficas que eu peguei para falar isso tudo, né? Claro que tem muitos outros livros e artigos. Muito obrigado aí por assistir. Nesse código QR eu tenho o Linktree, meu Linktree, também nesse link aqui. Lá você encontra um link chamado Meu Goodreads. Clicando você vai ter lá a lista de todos os livros que eu já li. Então você pode ter a noção de onde veio toda essa informação. Claro que muitos artigos também não estão citados lá. E é isso, mano. É isso aí. Falou.